Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de sexta-feira, dia 20 de agosto de 2021. Eu passo por aqui para compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. E antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que você que porventura ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Não esqueça também de ativar o sininho das notificações. Deixe o seu like, o seu joinha no vídeo. E caso você queira, caso você sinta no seu coração, ajude a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também necessitam ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. A palavra que Deus me colocou no meu coração se encontra aqui no livro do profeta Isaías, capítulo de número 51, verso de número 12 a seguir. Diz assim a palavra de Deus. Isaías, capítulo de número 51, verso de número 12 a seguir. Eu sou aquele que vos consola. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal? Ou o filho do homem que não passa de erva? Quem és tu que te esquece do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra? E temes continuamente todo dia o furor do tirano, que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? O exilado cativo depressa será libertado. Lá não morrerá, lá não descerá à sepultura, o seu pão não lhe faltará. Pois eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar, de modo que bramam as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Aleluia! Até aqui louvado seja o nome santo do Senhor, pela sua santa e poderosa palavra. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Olha só Deus falando conosco aqui nesta manhã, em relação a ter medo das circunstâncias, a ter medo das pessoas, a ter medo de algum tipo de problema que você e eu possamos estar enfrentando. Olha só, Deus falando para o seu povo, naquela feita, que estavam ali temendo Babilônia, que de fato Babilônia estava trabalhando para poder destruir o povo de Deus. Porém, aquilo só estava acontecendo porque o povo falhou diante de Deus por séculos. Até que chegou o momento que Deus entrou em juízo com o povo judeu, para poder tratar com o povo. Porém, o cativeiro que o povo enfrentou aqui de 70 anos, não seria o fim daquela nação, não seria o fim do povo judeu, da nação de Israel. Por que não seria o fim? Porque Deus tinha promessas para essa nação desde lá do começo, desde lá de trás. Desde o tempo de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então Deus estava velando para poder cumprir a palavra que estava sobre essa nação. Que a Bíblia vai dizer que era a menor nação de todas, quando Deus a chamou do meio das outras, para que pudesse fazer o seu nome agora grande, por meio do povo hebreu, posteriormente o povo judeu e a nação de Israel. Ou seja, então aqui agora eles estavam enfrentando um momento de dificuldade por conta dos pecados que eles cometiam, que eles haviam cometido diante da presença de Deus. Não é coisa de um dia, de 2 dias, de 3 dias, não. Isso aí já era séculos. Né? E Deus sempre os levantando profetas para os adverti-los, para exortá-los, para fazer com que eles pudessem observar a lei. Porque, voltando lá no começo da história bíblica, quando Deus levanta Moisés para tirar o povo hebreu do cativeiro egípcio, quando Deus tira o povo de dentro do Egito e os leva para o deserto, atravessa Mar Vermelho adentro, leva eles para o deserto e começa a preparar o povo que era escravo e fazê-los virar uma nação,
para posteriormente introduzi-los na terra de Canaã, uma terra que emanava leite e mel, diz a Bíblia Sagrada, uma terra produtiva. O que acontece? Quando antes de Moisés falecer, ele relata, ele faz uma recapitulação ali no livro de Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, uma recapitulação para o povo de todo o caminho que eles percorreram até ali. E Moisés vai dizer que diante deles estavam as bênçãos e as maldições. As bênçãos se eles obedecerem a Deus, obedecessem a Deus terra prometida dentro, e as maldições se eles não obedecessem. E numa dessas maldições estaria que, ao invés deles, na bênção, obedecendo a Deus, perseguir os inimigos, né, os inimigos fugir da presença deles, de diante deles, então nas maldições estava dizendo que, uma vez eles não obedecendo, aí eles que fugiriam dos seus inimigos. Ou seja, a condicionante para que eles pudessem viver o melhor de Deus, terra prometida dentro, seria a obediência. E o povo então, quando chegou na terra prometida, quando chegou o tempo da promessa de Deus se cumprir, eles entraram, ficavam um período bem obedientes a Deus, depois eles se afastavam de Deus, começavam a adorar ídolos e fazer tantas coisas que desagradavam a Deus na feita. E nisso os tempos foi passando, anos foram passando, entra geração, sai geração, e Deus sempre levantava no tempo de calamidade profetas para poder dizer que os juízes, profetas, para poder dizer que o povo precisava se voltar a Deus. Geralmente a nação toda, a grande maioria dela, ou seja, 90% dela. E até que chegou o momento que Deus permitiu o cativeiro para tratar com o povo. Então, nesse contexto aqui de Isaías, o cálice da ira do Senhor estava sobre a mão do povo judeu. Porém, nessa feita aqui, Deus agora está falando que está removendo, até no final aqui do capítulo 51, o cálice de atordoamento que eles estavam tomando até ali. E agora Deus passaria esse cálice para a mão dos seus inimigos, ou seja, de Babilônia. Quando chegasse o momento oportuno de Deus remover o povo do cativeiro, usando os persas, como foi o que Deus fez, né? Então quem iria tomar o cálice agora de atordoamento seriam os babilônicos, que estava infundindo terror contra o povo judeu aqui. E nesse contexto está dizendo no versículo de número 12, que é a palavra que Deus colocou no meu coração: eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas um homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Quem és tu? Aí vai além. Quem és tu que te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente, todos os dias, o furor do tirano que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? Deus está querendo dizer: eu sou maior do que Babilônia, que está ameaçando vocês literalmente. Eu sou maior do que essas ameaças que vocês estão recebendo. Eu sou maior do que esse exército inimigo que está disposto a acabar com vocês. Eu sou maior do que qualquer outra coisa que possa, nesse exato momento, estar infundindo terror sobre a vida de vocês, Deus estava falando. Aí Deus estava dizendo que o povo esqueceu disso. Esqueceu que até ali era Deus que estava cuidando do povo. Ainda que eles estivessem em cativeiro adentro, Deus permanecia cuidando do povo. O cativeiro foi o meio de Deus tratar com a nação de Israel. Foi o meio de Deus tratar para que eles pudessem ali entender que, de fato, eles precisavam se consertar diante da presença de Deus. Mas, no geral, não seria o fim daquela nação, aquele cativeiro. Foi o fim da linha para muitos. Muitos morreram, muitos judeus morreram em cativeiro. Isso é verdade, né? Foi o fim da linha para muitos. Mas aqui está falando da nação de Israel. Aqui está falando da Jerusalém. Ou seja, que seria restaurada, que seria edificada, que lá o imundo, o impuro não entraria mais. Aí é até profético isso aqui, que diz sobre a Jerusalém celestial naquele grande dia, mas que também a Jerusalém
posteriormente, depois do cativeiro, seria restaurada também. Ou seja, então aqui está falando, Deus está falando para aquela nação que estava temendo ali automaticamente Babilônia, o exército babilônico, que verdadeiramente foi um exército que foi uma nação que, quando começou a chegar em ascensão, infundiram muito terror mesmo, destronaram muitos inimigos e na verdade o negócio era feio. Era feio, eles eram impetuosos, né? Eram terríveis. Então Deus estava dizendo aqui: eu sou o Senhor que vos consola. Ou seja, eu sou o Senhor que vos consola. Sendo assim, aplica-se a palavra hoje para nós em que sentido? Deus, ele está falando: olha, por que você está esquecendo de tudo que Deus tem feito para a tua vida até aqui? E tem agora temido continuamente, deixado o medo tomar conta do teu coração, ao ponto de você achar que não tem saída e nenhuma solução para esse problema que você está enfrentando. Deus está dizendo assim: o que aconteceu para você se esquecer que você é uma pessoa que pertence a Deus, e que agora você está se deixando ser levado por conta dos problemas, das intempéries, das dificuldades, e está esquecendo que é Deus quem rege a tua vida, que é Deus quem cuida de você, é Deus que tem cuidado de você até nesse exato momento, e está temendo continuamente as ameaças, os contratempos, as palavras negativas e tantas outras coisas que possam estar vindo ao teu encontro de uma maneira negativa. Deus aqui, ele está falando: sou eu que te consolo, sou eu que te protejo, sou eu que te ajudo, sou eu que te coloco em pé, sou eu que abro portas. Quem é o homem para poder fazer algo contra a tua vida se eu não permitir? Quem é o homem para poder vir contra a tua vida se Deus não permitir? Ou seja, Deus está falando, ele é maior do que os nossos problemas, é maior do que as ameaças que podem estar vindo contra a tua vida, ele é maior do que os obstáculos que você possa estar enfrentando, que nesse momento possa parecer intransponíveis para você. Ele é maior do que qualquer ameaça, ele é maior do que qualquer inimigo que possa estar se levantando contra a tua vida, ele é maior do que tudo isso. Ele é o Senhor dos exércitos, ele está dizendo aqui. Ele foi o que te criou, que te formou, que te chamou pelo teu nome, que mostrou que tem um propósito para a tua vida. Então por que você tem se esquecido de tudo isso e tem temido ao homem continuamente, tem deixado o medo tomar conta do teu coração? Tem deixado de se apegar com Deus como deve e está aí temendo os problemas, os inimigos, as intempéries, os contratempos, achando que é o teu fim, achando que você vai sucumbir por meio dessa luta, por meio dessa prova, por meio dessa dificuldade. Deus está falando: por que você está temendo? Por que você está dessa maneira? Por que o medo tem tomado conta do teu coração e você tem deixado de elevar os seus olhos àquele que está contigo, que tem te conduzido até aqui, que tem te sustentado, que tem te dado livramentos e que tem mostrado que tem um propósito e um projeto para poder concretizar na tua vida? Olha só, é o que Deus está falando. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, o filho do homem que não passa de erva? Irmão, meu irmão e minha irmã, Deus está contigo. Você não tem que temer. Você não tem que temer os contratempos, as investidas do diabo. Tem que saber que tudo isso vem. Tem que saber que na nossa caminhada cristã vem as intempéries, vem os contratempos, vem as dificuldades, vem as lutas, vem as provas, tudo isso vem. Vem ameaças, vem perseguições, vem injúrias, vem calúnias, vem defamações. Tudo isso vem, é um pacote. Porém, Deus se mostra grande também na tua vida, se mostra forte, mostra que é contigo, abre uma porta de escape, te mostra uma saída, muda a história. Ele cura, ele liberta, ele transforma. Ele faz o impossível acontecer na vida daqueles que ele tem projeto. Deus não vai deixar você perecer por meio de uma prova, por meio de uma dificuldade, por meio na mão de homens. Não, sua vida está na mão de Deus. Quem cuida de você é Deus. Quem cuida da sua casa é Deus. Quem cuida dos seus negócios é Deus. Quem cuida dos teus problemas é Deus.
Mas para isso você tem que confiar nele, acreditar nele, entender que você não chegou até aqui por acaso, não chegou até aqui à toa. Você chegou até aqui porque Deus tem um propósito na tua vida, tem um projeto na tua vida. E que você conseguiu chegar até aqui porque Deus tem te sustentado. Maior é Deus na tua vida do que o que está no mundo. Eu já falei isso aqui, maior é o Deus que rege a tua vida do que qualquer ameaça, do que qualquer contratempo, do que qualquer luta, qualquer dificuldade. Então você não há o que temer. Não há o que temer. Certa feita, eu vou contar isso aqui rapidinho. Certa feita, quando Deus me libertou, eu já era cristão, eu voltei para a cidade de Maringá, minha cidade natal, e eu me lembro que daí eu já era crente. E nisso teve uns inimigos meus, de um tempo que eu não era cristão, que eles tramaram tirar a minha vida. Olha só, tramaram tirar a minha vida. Eles tramaram me matar. E eu não estava sabendo de nada. Aí fazia um mês que eu estava na cidade lá de volta, na casa do meu finado pai. Isso eu falo em 2014. Aí os vizinhos, amigos nossos, começaram a falar para minha irmã, olha, Adriana, tem um carro aí rodeando a casa, tal, isso e aquilo, e estão atrás do Manuel aí. Aí falou para minha irmã veio e falou para mim, falaram que tinha umas motos também rodeando, e eu comecei a prestar atenção e observar. E aí eu vi que motos eu não vi nenhuma, falaram que havia 3, eu não vi nenhuma. Mas por 3 dias eu consegui ver um carro. Um Gol, 3ª geração azul, que estava rodeando a minha casa em horários específicos, à noite, de dia, comecei a prestar atenção. E eu estava ali fazendo evangelismo de rua, indo pregar para os traficantes, indo pregar para as mulheres de programa, indo pregar para o pessoal que estava nas drogas, no submundo do crime, o pessoal que estava, na verdade, entregue aos vícios, e isso nos lugares que ficava só esse povo. Eu indo fazer a obra, juntei uma equipe também comigo e nós íamos só para esse povo, evangelizar esse povo que estava na rua, fazendo esse tipo de evangelismo. E tinha dias que a gente saía 8 horas da noite, parava nossos carros lá no centro de Maringá, íamos a pé, começávamos a evangelizar, parávamos 3 horas, 3h30 da madrugada, só evangelizando traficantes, usuários de droga, e esse povo tudo aí. Aí por aqueles dias eu comecei a observar, e por 3 dias eu vi que aquele carro estava de fato observando, tentando me pegar, mas eu não sabia quem era que estava ali no carro, como eu não sei até hoje. Mas eu me lembro que chegou uma certa feita, eu vim do culto à noite, domingo, terminei o culto, estava em casa. Depois eu não era casado ainda, estava com a minha esposa, que não era esposa ainda, na frente de casa, ela sentada na moto dela, virada para fora. E eu morava, a casa do meu finado pai lá em Maringá, numa avenida das Torres, bem aberta assim. E eu estava na frente de casa, na calçada, 11h30 da noite, conversando com ela. Ela sentada na moto, entre o portão, meia moto para dentro e meia moto para fora. E eu estava na calçada grande. E aí eu estou ali com o terno, gravata, com a roupa do culto, conversando com ela. Quando eu vejo aquele Gol 3ª geração me vira a esquina vindo de lá de baixo, com o som, com Racionais tocando, o rap tocando, os caras em 4 dentro do carro. Estavam vindo para me matar. E aí eu vi o carro subindo, e eu pensei comigo, é os caras. Eles não vieram para brincar, veio para me matar. Só que aí eu estava cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Eu estava transbordando, Deus tinha feito promessas para mim e não fazia muito tempo eu estava cheio da graça de Deus, transbordando do Espírito Santo. E na hora eu falei, eu não vou correr, e sabendo que os caras estavam vindo para matar, eu falei, eu não vou correr. Aí os caras virou o carro, desceram na minha direção, eu falei, eu não vou correr. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está com eles. E aí os caras parou o carro do outro lado da rua. Eu tô falando algo verídico aqui, não tem o porquê eu ficar com mentiras, né? Tô falando, minha esposa está aqui ouvindo aqui essa gravação, né? Então ela está ouvindo o que eu estou falando aqui. Aí eles pararam do outro lado da rua e não conseguiam descer do carro.
E nisso começou a subir aquela ira dentro de mim. Por quê? Porque eu vi que eles eram covardes. Por que covardes? Porque se eu estivesse outrora entregue com a minha vida no mundo do crime, como eu fiquei 11 anos, o que acontece? Eu estar armado ali. E eles não iam ter aquela oportunidade. Agora que eles viram que eu era cristão, eles falaram, vamos lá, vamos pegar, é presa fácil, vamos pegar e vamos matá-lo. Só que aí é que não pega. A oportunidade para ter me pegado é quando eu não era cristão, né? Não era cristão. E quando eu não era, eu não andei falhando com eles também para eles virem naquela covardia ali, né? Muito pelo contrário, foi falha deles. E aí o que acontece? Agora ele é cristão, vamos pegar, mas aí é que não pega. Aí é que não pega, só pega se Deus permitir. E se o propósito de Deus para minha vida fosse só até aquele momento, então aí Deus permitiria com que eles me pegassem, fizessem o que quiser, aí eu seria morto, não tinha problema nenhum, o nome de Deus seria glorificado, amém, seria esse o propósito para minha vida, mas não era. E por isso eu fiquei ali na frente, me deu aquela ira, e eu falei para minha esposa, você tá vendo aquilo ali? Ela falou, eu tô. Eu falei, é a maldade. Mas o que eu vou fazer? Eu vou correr? Não, eu não vou correr. Eu temo a Deus. E ergui a mão na rua, de costa para eles, e falei, eu não vou correr pro diabo. Não vou correr pro diabo. E aí, quando minha esposa viu que o negócio era sério, ela falou, posso orar por você? Eu falei, pode. Eu estava inflamado na ira por dentro. E aí a minha esposa pegou e impôs a mão aqui no meu ombro, falou, pai, abençoa a vida do Manuel, manda os seus anjos aqui, protege ele. E os caras ficou parados uns 12 minutos. Quando ela terminou de orar, os caras deu partida no carro e desceram e saíram fora. Aí minha esposa foi embora para casa dela, morava na cidade de Sarandi, do lado, e eu entrei para dentro. Daí, beleza. Entrei para dentro, fui orar, coloquei aquele carro nas mãos de Deus, falei, Senhor, não tenho mais nada a ver com isso. Esse carro tá nas tuas mãos, é um problema teu, não é mais meu. E entreguei nas mãos de Deus, falei, nem sei quem tá dentro desse carro. Daí, beleza, quando foi no outro dia de manhã, eu lá em Maringá, daí uma missionária de Cascavel ligou, colocou lá no meu Facebook, pai do senhor irmão Manuel, Deus manda te dizer que te deu um livramento de morte. Aí eu vi lá de manhã e quando foi à tarde liguei pra ela. Aí eu falei, pai do senhor irmã Fátima, tudo bem? Ela falou, pai do senhor irmão Manuel, você viu lá o que eu coloquei no teu Facebook? Eu falei, eu vi, irmã, o que tá acontecendo? Ela falou, irmão, eu estava dentro da igreja orando. E Deus deu uma visão para mim que uns caras tramaram tirar a tua vida. Eles iam pegar você, levar para um lugar ermo, uma quebrada. Eles iam judiar de você e depois eles iam ceifar a tua vida. Só que Deus manda te dizer que bem nessa hora, Deus colocou a espada dele na frente e não permitiu com que o diabo se prevalecesse contra a tua vida. Deus é contigo, irmão Manuel. Continua fazendo a obra de Deus aí onde você está. Eu falei, amém, irmã. Agora espera um pouco que eu vou te contar o que aconteceu ontem à noite. E contei pra irmã, ela falou, Deus é contigo, irmão. E depois dessa feita eu fiquei mais 10 meses no mesmo lugar. Nunca mais beirou um carro na frente de casa. Nunca mais apareceu ninguém. Deus deu livramento e acabou. Acabou. Ou seja, e eu anos depois estou aqui, pelo propósito de Deus aqui, falando com vocês por meio desse vídeo. Ou seja, caminhando sentindo tudo aquilo que Deus tem projetado para minha vida. E é assim que Deus faz. Sendo assim, você não tem que temer. Maior é aquele que está na tua vida. Deus é maior que os teus problemas, que os teus dilemas, que os teus medos. Deus é maior do que qualquer um que pode estar te afrontando, ameaçando. Se você está no propósito de Deus, no centro da vontade de Deus, não se preocupe. Deus cuida de tudo. Ele se encarrega de colocar as coisas no lugar. Então somente creia, permaneça com Ele, entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ainda que seja má, está cooperando de alguma maneira. Então Deus sabe o que está fazendo, sabe como fazer para poder te dar o livramento, sabe como fazer para abrir uma porta de escape. Você não deve temer. Por quê? Porque você foi escolhido por Deus, você foi escolhida por Deus, e sendo assim não tem como dar errado. Eu sou o Senhor que te consola. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então tira o medo do teu coração. Se apega com Deus por meio da oração, se revista de Deus, se fortaleça em Deus. E no momento oportuno, Ele muda a tua história
o nome dele vai ser glorificado e você vai cantar o hino da vitória. Amém? Curve sua cabeça, feche os seus olhos, eu quero orar pela sua vida nesta manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença nesta manhã, Senhor, e venho orar pela vida do teu filho e da tua filha que chegou aqui com medo, Pai. Chegou aqui perdendo o Senhor de vista por conta das lutas, das provas, das ameaças, das dificuldades, dos levantes, Senhor. Eu oro por cada uma dessas vidas, elas ouviram a tua palavra, Pai. E eu oro aqui e te peço, confirma a tua palavra no coração dos teus filhos, Senhor. Confirma com a paz, confirma com a alegria. Confirma, meu Pai, tirando a angústia, a tristeza, o peso espiritual, o embaraço. Confirma, meu Pai, tirando tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. E dando vitória para o teu filho, para a tua filha. Movimentando as águas ao favor do teu filho e da tua filha e entrando com o livramento, Senhor, que eles precisam nesta hora. Entrando com a providência que eles precisam nesta hora, Senhor. Para a glória e para a honra do teu santo nome. Pai amado, Pai querido e santo, toma cada uma dessas vidas em tuas mãos. Tome cada uma dessas famílias aqui representadas em tuas mãos. Livra-os de todo mal, Senhor. Oh, Pai amado, Pai querido e santo, precisamos de ti. Muda a nossa história, Pai. Segundo a tua infinita misericórdia. Pai amado, Pai querido e santo, não permita com que o medo, Senhor, venha tomar conta desses corações, ao ponto deles perder o Senhor de vista, Pai. Porque eu bem sei que o Senhor está acima de qualquer problema que possamos estar enfrentando, que possamos estarmos enfrentando, seja eles qual for, Pai. Pai amado, Pai querido, então continue conosco, nos guardando, nos livrando, nos direcionando, nos fazendo chegar ao lugar que o Senhor já projetou e já preparou de antemão para que pudéssemos chegar em Ti, Senhor, por meio de Cristo, por meio do Teu Espírito Santo. Pai santo, amado e querido, renova nossas forças nesta manhã. Renova nossa mente, meu Pai. Fortaleça a nossa estrutura para que nós possamos aguentar, meu Pai, os embates, as lutas, as provações, Pai. E que elas não venham, Senhor, ser o suficiente para fazer com que venhamos a perder o Senhor de vista. Mas que nós possamos passar por essas provas, por essas lutas, dando glórias ao Teu santo nome. Pai amado, Pai querido, supra cada uma das necessidades dos Teus filhos. Eu oro por cada pedido de oração, meu Pai, que chegaram já até a mim, Senhor, tanto no meu privado, como aqui, Senhor, no canal. Que o Senhor vá de encontro a cada uma dessas vidas, que o Senhor abençoe cada família, Senhor, que foram pedidos aqui para orar, como é o caso da irmã Maria, que tem pedido oração para a sua família e seus filhos, que estão lá em Porangatu, Goiás, Pai. Mais uma vez eu oro, já tenho orado, meu Pai, por esta família, que o Senhor as abençoe de uma maneira especial, que a sua boa mão permaneça estendida sobre esta família, livrando, guardando, protegendo, suprindo cada uma das suas necessidades, para a glória e para a honra do Teu santo nome. Pai amado, a própria irmã Maria, que o Senhor abençoe a vida dela de uma maneira especial, que o Senhor venha suprir cada uma das suas necessidades e abrir as portas que ela necessita, Pai. Segundo a Tua infinita misericórdia, abençoe, meu Pai, cada inscrito deste canal, abençoe cada vida que tem acompanhado esses vídeos, Senhor. Abençoe, meu Pai, cada família aqui representada. Pai, que a Tua boa mão permaneça estendida sobre cada uma dessas vidas, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo conforto, trazendo, meu Pai, fortalecimento espiritual, refrigério a essas almas, e colocando nesses corações a convicção, meu Pai, que eles são, meu Deus, um tesouro peculiar, particular Teu, Pai, que eles são chamados e escolhidos por Ti, sendo assim não tem como dar errado, meu Pai, independente das lutas que eles possam estar enfrentando nesse exato momento. Pai, abençoe cada vida que aqui está, cada família aqui representadas, e que a Tua boa mão permaneça estendida sobre as nossas vidas, por onde quer que andarmos. Assim eu oro nesta manhã, Pai, crendo no milagre, crendo na resposta, e já Te agradecendo por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.